Imagina que a gente tente formar uma lista dos objetos que existem. É claro que eu estarei nessa lista, assim como você, mesas, cadeiras, Papai Noel e etc. Não, pera lá. Eu disse Papai Noel? Eu acabei de dizer que Papai Noel estaria incluído na lista dos objetos que existem? Parece loucura de filósofo, não é mesmo? Mas e se eu te contar que existe um argumento muito intuitivo que mostra não apenas que Papai Noel existe, mas que é impossível negar coerentemente a existência de qualquer objeto do mundo? Duvida? Então assiste esse vídeo. Meu nome é Sagi Salles, sou doutor em filosofia pelo programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica da UFRJ e vim aqui para falar com vocês de filosofia. Para começar a entender o problema, pense numa frase como Messi é argentino. Essa frase é verdadeira quando Messi de fato tem a propriedade de ser um argentino. E ela é falsa quando Messi não tem essa propriedade. Mais especificamente, ela é verdadeira quando o objeto selecionado pelo nome próprio Messi tem a propriedade de ser um argentino. E falsa de outro modo. O mesmo ocorre com a frase 2. Messi existe. Essa frase é verdadeira quando o objeto selecionado pelo nome próprio Messi tem a propriedade de existir. E falsa quando esse objeto não tem a propriedade de existir. Como a gente sabe que Messi existe, a gente sabe que essa frase é verdadeira. Algo similar ocorre com 3. Messi não existe. Essa frase seria verdadeira se ela descrevesse corretamente o objeto, ou a pessoa selecionada pelo nome próprio Messi. Como ela não descreve essa pessoa corretamente, afinal a gente sabe que Messi existe, então ela não é verdadeira. Agora considera 4. Papai Noel não existe. 4 é verdadeira se ela descreve corretamente a pessoa ou o objeto selecionado pelo nome Papai Noel. E ela é falsa se ela não descreve corretamente esse objeto. O que a gente quer saber aqui é se ela é verdadeira ou falsa. Vamos supor que ela seja verdadeira? Ou seja, vamos supor que é verdade que Papai Noel não existe? Se ela é verdadeira, então ela descreve corretamente o objeto selecionado pelo nome próprio Papai Noel, né? Nesse caso, esse objeto não tem a propriedade de existir. Bom, mas para essa frase descrever corretamente esse objeto, tem de haver um objeto que é corretamente descrito por ela. Não tem como a frase descrever corretamente um objeto se não há um objeto que é corretamente descrito por essa frase. Mas qual é esse objeto que é corretamente descrito pela frase Papai Noel não existe? Ora, esse objeto tem de ser o próprio Papai Noel. Consequentemente, Papai Noel existe. Ou seja, da afirmação de que Papai Noel não existe, a gente acabou concluindo que Papai Noel de fato existe. Isso significa que a gente não consegue negar a existência de Papai Noel sem ao mesmo tempo implicar que Papai Noel existe. O mesmo ocorre com a tentativa de negar a existência de qualquer outro objeto. Suponha, por exemplo, que eu diga que Sherlock Holmes não existe. Bom, se essa frase é verdadeira, então ela descreve corretamente o objeto selecionado pelo nome próprio Sherlock Holmes. Então há um objeto que é descrito corretamente por essa frase. Quem é esse objeto? Ora, esse objeto é Sherlock Holmes, logo Sherlock Holmes existe. O mesmo pode ser feito com Mulher Maravilha, Cuca, Saci Pererê e etc. Qualquer tentativa de negar a existência de um desses objetos vai implicar que esses objetos existam. Então, no fim das contas, a gente não pode negar coerentemente a existência de qualquer objeto que seja. A gente não consegue negar a existência de qualquer item que seja. Conclusão, não apenas Papai Noel existe, mas também Sherlock Holmes, a Mulher Maravilha, a Cuca, o Saci Pererê, etc. Todos esses objetos, ao contrário do que nós pensamos, existem. Bom, calma lá.
Agora você vai sair por aí dizendo, é um filósofo, por isso que eu não gosto de filósofos, os filósofos são todos malucos, mais um filósofo dizendo uma loucura, o cara está dizendo que Papai Noel existe, blá, 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 blá. Não é bem assim. Que Papai Noel existe é uma conclusão de um argumento bastante intuitivo. E a lição aqui é que existe um argumento bastante intuitivo e aparentemente plausível que tem como conclusão que Papai Noel, Saci Pererê, etc. existem. Agora, é claro, pode ser que haja algo errado com o argumento, algo que escape a nós à primeira vista. Isso por vezes acontece. De fato, esse argumento é chamado atualmente de o paradoxo das existenciais negativas singulares. E ele é chamado de um paradoxo precisamente porque, apesar de ele ser aparentemente correto, sua conclusão é aparentemente absurda. E, de fato, há pelo menos dois tipos gerais de propostas, há pelo menos dois tipos de propostas para resolver esse paradoxo na filosofia contemporânea. Uma delas, conhecida como teoria dos objetos, afirma que, de fato, nomes como Papai Noel, Saci Pererê, etc., selecionam objetos. Esses nomes, de fato, selecionam objetos. Apenas ocorre que daí não se segue que esses objetos existam. Peraí, como assim? Essas expressões, esses nomes, selecionam objetos que não existem? A ideia dessa proposta é que a realidade é dividida em pelo menos duas categorias muito gerais de seres. Os seres que existem e os seres que não existem. Eu e você fazemos parte da categoria dos seres que existem. Sherlock Holmes e Saci Pererê fazem parte da categoria dos seres que não existem. Agora, como isso resolve o problema? Uma frase como 4, Papai Noel não existe, de acordo com essa proposta, é de fato verdadeira. Por quê? Porque o nome próprio Papai Noel seleciona um objeto, o próprio Papai Noel, e descreve esse objeto corretamente. Porque diz desse objeto que ele não existe. E esse objeto de fato não existe, porque ele é um objeto que faz parte da categoria dos não existentes. A realidade, então, inclui tanto seres que existem e seres que não existem. A frase 4 é verdadeira porque ela diz de um ser que não existe que ele de fato não existe. Muito simples, não é mesmo? Apesar de ser muito simples e elegante, essa proposta tem um problema. Ela nos compromete com objetos inexistentes. E isso não é fácil de aceitar. Nem todo mundo vai aceitar facilmente a ideia de que há objetos inexistentes. Por isso existe outra proposta, outro tipo geral de proposta, que é chamado de proposta não comprometida com objeto, ou teorias não comprometidas com objetos. O que é que as teorias não comprometidas com objetos tentam fazer? Elas tentam resolver o paradoxo sem postular a existência de qualquer tipo estranho de objetos. Em particular, sem postular que Papai Noel existe ou que a realidade inclui objetos inexistentes. O modo ingênuo, porém muito direto de fazer isso, é simplesmente negar que a frase Papai Noel não existe, que afirmações desse tipo sejam dotadas de sentido. Ou seja, você pode dizer, por exemplo, que uma afirmação como 4, Papai Noel não existe, é similar à afirmação de que blá, blá, blá. O seu celular não está travando não, eu realmente disse blá, blá, blá. Por quê? Eu estou dando exemplo aqui, blá, 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 o exemplo de uma frase totalmente sem sentido, que não significa qualquer coisa. Essa frase não é nem verdadeira, nem falsa. Ela não é verdadeira, mas também não é falsa. Porque ela simplesmente não tem sentido. O mesmo ocorreria com Papai Noel não existe, com Sherlock Holmes não existe, etc. Ou seja, afirmações existenciais singulares negativas são todas destituídas de significado, de sentido. Essa proposta pode até resolver o problema, mas ela tem consequências semânticas que são bastante implausíveis. Ela viola a nossa forte intuição de que essas afirmações, de fato, elas têm significado. Quando eu digo para você que Papai Noel não existe, você compreende o que eu digo. E isso que você compreende é o significado da frase.
Então essa frase aparentemente tem significado. É claro que existem propostas mais sofisticadas, versões mais sofisticadas dessas teorias não comprometidas com objetos. Tá? Por exemplo, você pode apelar a o que a gente conhece como teoria descritivista do significado para tentar resolver o problema, ou você pode apelar às teorias do faz de conta para tentar resolver o problema. Mas isso é assunto para outro momento. Eu não vou entrar em detalhes sobre nenhuma dessas soluções aqui. Se você está curioso para saber sobre uma ou outra dessas soluções, comenta aí embaixo que mais à frente eu posso fazer um vídeo ou sobre a proposta da teoria dos objetos ou sobre a proposta das teorias não comprometidas com objetos. Então, existem muitas tentativas recentes de desenvolver cada uma dessas propostas, muitas instâncias desse tipo de gerais de teorias. Se você quiser saber um pouco mais sobre elas, dá uma olhada aí embaixo, eu sempre indico fontes. Tem a Introdução à Filosofia da Linguagem do Miller, que conta um pouco dessa história. Tem também artigos que eu vou citar aí, alguns com acesso gratuito, tá? Para quem quiser se informar um pouco mais sobre o tema. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, porque ajuda bastante a gente a divulgar nosso canal. E compartilha, porque vem muito mais filosofia por aí. Grande abraço a todos.